Fala pessoal, ligado no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, sejam todos bem-vindos. Mais uma live, aquele encontro semanal que a gente procura fazer aqui com vocês para trazer as situações que a grande mídia insiste em encobrir, né? Insiste em fazer você não perceber, insiste em criar heróis e vilões para que você fique cada vez mais alienado no sentido que mais favorece a essa grande mídia. Então aqui não tem tapar sol com a peneira. Aqui não tem falar bem de quem patrocina o canal. Aqui não tem vou falar bem do fulano de tal porque ele me favorece hoje. Nesse momento está favorável falar bem do fulano de tal que ocupa uma cadeira em algum lugar e me favorece. Por isso que você tem que me ajudar, porque não é fácil, gente. Atravessar um oceano sozinho não é fácil. Não que eu esteja sozinho. Existem muitos ótimos canais aqui que estão querendo tirar a tala do teu olho. Mas o nosso está chegando. E com você do meu lado tudo fica mais fácil. Então é por isso que eu peço. Se você é brasileiro, é fã desse país extraordinário, riquíssimo em recursos naturais, abundante em condições de morar, aqui ninguém solta bomba na tua casa. A não ser no Cidade Alerta, que aparece um monte de bomba. Às vezes o cara estoura a bomba caseira. Mas não vem um míssil do nada e acaba com a tua casa. Não tem tsunami, não tem terremoto. O que tem é político corrupto. E isso é fácil de tirar. Né? Se a gente tivesse uma problemática aqui de problemas da natureza, furacão, ia adiantar eu ficar indignado, porque, nossa, aqui é Oklahoma. Vamos fazer lives porque aí nós vamos acabar com os furacões. Não. Mas a política a gente consegue resolver. E a comunicação é o quarto poder desta bagaça. Então, conte comigo como um representante, não do executivo, do legislativo, nem do judiciário, mas do poder de comunicação, do quarto poder, que é o jornalismo. Eu estava lá quietinho, cuidando de esporte, fazendo biografia de atleta de MMA, estava tudo bem, mas não consegui mais ver o que estava acontecendo no nosso país. Então, se você concorda comigo, se faz sentido a gente tentar mudar isso daqui de uma vez por todas, para que esse sistema podre e corrupto deixe de existir, e eu vejo de verdade e sinto no meu coração que o momento mais favorável para que isso aconteça é agora nas eleições de 2026. E se eu tiver enganado e entrar ali um governante da direita e não fizer o que a gente está esperando também, realmente vai ficar difícil. Não que vão ser os 4 melhores anos da nossa vida, mas é o começo de uma mudança. Se bem pavimentado, em 2030 a gente chega voando. Agora, se continuar do jeito que está, a gente chega em 2030 rastejando, que nem lesmas. Se você é tão vítima do sistema político corrupto desse Brasil quanto eu, se inscreva nesse canal, tá? Participe dessa live, porque a partir de agora a gente vem para esmiuçar os principais fatos que estão sendo colocados aí no cenário político da atualidade. Você viu aí taxação do Trump, você está vendo aí muita gente falando que a culpa é de quem, a culpa é de um, a culpa é de outro, o Lula aponta a mão para o Bolsonaro, que nem tem cargo público hoje em dia, o Bolsonaro fica na dele né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Qual que é o poder do Bolsonaro hoje no cenário político brasileiro? É nenhum. Ele tem um poder de influência. Ele conseguiu eleger deputados, vereadores aí, o Congresso está todo alinhado à direita, mas o poder do Bolsonaro, e aí ele não culpou nenhum deputado que está com o poder na mão, ele culpou, aliás, um deputado que está licenciado do cargo, né, que é o Eduardo Bolsonaro. Eles vêm distorcendo uma narrativa, fazem uma narrativa completamente distorcida para uma situação que você vai ver aqui que o causador é o Luiz Inácio. É o Luiz Inácio. E não tem nada a ver com a prisão do Bolsonaro, esse aumento da taxa. Nada a ver, você vai entender aqui. Nós estudamos o tema. E realmente é mais uma pegadinha do malandro. Literal, né? É um malandro mesmo. Malandro. Então fica comigo aqui até o final, interaja e participe. Nós temos aqui, só para contextualizar, o nosso Contagiro. Já vamos começar em tela
em tela vertical, mas por enquanto não. Então você está comigo aqui na tela horizontal exclusivamente. Presta atenção na importância que você tem, porque nós temos aqui as estatísticas. E contra números não há argumentos, meu amigo. Olha só, nós temos aqui hoje 91.334 inscritos. Vamos ver se a gente termina com pelo menos 91.400. Não vamos fazer feio, gente. Você que está aqui comigo, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu joinha e faça seu comentário aqui, que eu estou lendo todos vocês. Vou tentar reservar um tempo no final da live para ler todos os comentários do horizontal. No vertical é impossível, porque o pessoal está dando um pau aqui no horizontal. Inclusive, vou começar agora a transmissão no vertical para a gente vir com força máxima nessa live, que vai mostrar para você o porquê que o Luiz Inácio é o culpado, tá? Porque Luiz Inácio é o culpado, sim, pela taxação de Donald Trump, e o porquê que ele está levando tudo por um caminho totalmente errado. Totalmente errado. Ele está querendo bater de frente com a segunda, vamos pôr, não sei se a segunda é a primeira, ainda é a primeira maior nação economicamente ativa do planeta. Tá? Contra o maior líder de nações, o cara que, na minha opinião, ele é controverso, tá? O Trump, ele é controverso, mas não podemos negar que o cara, ele acabou com uma guerra. Ele acabou com uma guerra nesse ano aqui. Só se falava em guerra. Ai, o Iraque. Ai, o Iraque não. Ai, o Irã. Né? Para quem não sabe, o Irã é a antiga Pérsia. Ai, o Irã vai mandar bomba. Ai, o Irã vai mandar bomba? Peraí, onde que são as usinas aqui que eles têm a bomba? Peraí, mas mandou 3 mísseis. Olha a economia de dinheiro que ele fez. Com 3 mísseis ele parou uma guerra. Ele fez que nem o Pelé que parou uma guerra jogando bola. Ele parou mandando 3 mísseis. Que às vezes, contra um cara que é bandido e está atirando em você, não tem como você dialogar. Você tem que mandar míssil. Mas mandou míssil em lugar preciso, não matou nenhum civil. Meio que neutralizou o poder e resolveu alguém. Então você pode não concordar com tudo que o Trump faz, mas você não pode querer bater de frente com a maior nação do planeta. Então você vai ver uma série de gafes de Luiz Inácio nesse momento aqui, a partir de agora na nossa live. Vá se inscrevendo, você que está aqui no vertical, só se inscreva que você vai ver girar ali o reloginho, vai para 91.335, daqui a pouco eu mostro para você como vai ficar, mas vamos primeiramente para o primeiro assunto. Primeiramente para o primeiro assunto. É muito bom, é muito redundante, muita redundância. É muita redundância. Aqui temos uma matéria do Timeline, né, que é o programa apresentado aí pelo Luiz Ernesto Lacombe, e eles falam aqui que o Bolsonaro é o único que pode derrotar o Lula em 2026. Você acredita nisso aí do lado aí? Desse lado aí do chat aí que está aí? Você acredita que o Bolsonaro é o único que pode derrotar o Lula em 2026? Presta atenção nesse trechinho aqui do Timeline com o Alan dos Santos e o Luiz Ernesto, tá meio amarrada a minha língua hoje, Lacombe, a gente vem contextualizando aí. A mais uma edição do Conversa Timeline. Hoje é dia 8 de julho de 2025, terça-feira. Peço desculpas, ontem cheguei a vir a Timeline, mas tive um imprevisto, não pude ficar, tive que sair correndo. E ontem foi um dia em que audiência ontem. Que bom que todo mundo se animou, que bom que todo mundo voltou a procurar notícia por conta da declaração do Donald Trump de apoio ao Bolsonaro, merecidíssimo apoio, desejado apoio. Deixem o Bolsonaro em paz, em caixa alta, em letras maiúsculas. A gente está sempre esperando por esse tipo de apoio ao Bolsonaro, ao Brasil de verdade, não ao Brasil do PT. E, obviamente, falaremos sobre isso. Os ministros do Lula estão tentando dizer isso aí é só uma reaçãozinha ao BRICS, que hoje é o bloco contra Israel, contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, contra o Donald Trump. É também. E vamos falar do Otávio Guedes, do Grupo Globo, dizendo que a declaração do Trump vai ser ótima para o Lula, porque o Lula é o Lula. Temos também o Alexandre de Moraes intimado mais uma vez pelo Tribunal da Flórida. A gente está aqui buscando informações sobre isso. O Martin De Luca, advogado da grupo de mídia do Trump, do Rumble. Eu consigo conversar de vez em quando com ele, mas é uma conversa sempre complicada. Ele não conseguiu me responder ainda. Mas é aquele prazo que já estava correndo. Essa nova notificação aumenta esse prazo, que são mais 21 dias. Por que ele foi notificado pela terceira vez? O fato é que ele está sendo aí notificado, é a terceira notificação. Se ele não se defender, se ele não responder, ele vai ser julgado à revelia e provavelmente condenado aqui nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro deu ótima entrevista ao Steve Bannon, ex-assessor do Donald Trump, e disse que as sanções ao Alexandre de Moraes têm que ser
imediatas têm que vir logo, logo. Vamos falar também sobre o Lula e a Janja, que visitaram a favela do Moinho, em São Paulo, e com o aval dos traficantes que controlam a região. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, se reuniu na ONG, cuja presidente, a ONG ali, a Associação de Moradores, cuja presidente é irmã de um ex-chefe do tráfico de drogas da favela do Moinho, para acertar ali a visita do Lula, para pedir autorização. Podemos visitar aqui? Está tudo bem para vocês? Ele está dizendo que não, nós fomos só passar as informações sobre o programa habitacional que nós vamos levar, mas... E aí a gente pode relembrar a visita do Flávio Dino à favela da Maré, na campanha presidencial, a visita do Lula ao Complexo do Alemão. Eu já falei sobre isso, falarei mais à frente, sobre a minha experiência em favelas do Rio de Janeiro, como repórter de segurança pública. Fica convencido disso. E às vezes para você desfazer isso é muito difícil. Sem dúvida vocês devem ter percebido isso com amigos, com familiares, né? Comenta aí no chat quem que não tem um amigo, um familiar, alguém que você conhece, às vezes até alguém que você gosta muito, mas que caiu nesse discurso. Então, existe uma guerra de linguagem acontecendo já há algum tempo, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente precisa se dar conta disso para começar a sair dessa armadilha. E quando alguém te acusa de uma coisa dessa, só resta isso mesmo, você tem que você não tem que ficar se defendendo, né? Você tem que falar, você é um mentiroso, né? E você é um pilantra. Você sabe que eu não sou fascismo, que o fascismo é mais Estado, e você está aí querendo enganar as pessoas. Você não tem que entrar num debate como se fosse de igual para igual. Não. Você tem que botar o cara no lugar dele, que é um mentiroso, que é um pilantra, que é um enganador. Você tem que rasgar o véu para as pessoas. Porque aí você choca, o cara vai ficar sem reação e os outros vão começar a se perguntar, calma aí, o que ele está falando faz sentido. A gente tem que começar a tirar esse nó, desfazer esse nó da linguagem. A esquerda está muito avançada nessa batalha linguística, mas a gente tem que começar o quanto antes a contra-atacar nessa batalha também. Tem um seguidor aqui que falou, ele disse, olha, eu fui comunista e já caí nessa armadilha. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Ele comentou aqui. Se me permite... Qual é o nome dele? Eu já pego aqui. Se me permite colocar um trecho do texto do Olavo, que é fascismo? Esse aqui, ó. Vamos ver se Isso aí é o antifascismo. Aqui, ó. Compartilhei aqui. Antitotalitarismo, antitirania. A equipe vai conseguir colocar lá, ó. Deixa eu ver se... Aí, agora foi. Não botar a tela inteira, não? Aí, beleza, produção. Olha esse texto do professor Olavo, né? Esse texto é de 2000. Eu fiz questão de pegar esse texto porque nós estamos em julho. E que dia é hoje? Dia 7. Não, 8. 8? Hoje é dia 8. Então, é exatos 25 anos atrás. O professor Olavo escreveu esse texto aqui, que é fascismo, no jornal Globo. E aí ele escreveu, há 25 anos atrás. 25 anos. Benito Mussolini resumiu a doutrina fascista numa regra concisa, que é colar como botou ali. Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. No Brasil, se você é contra essa ideia, se você é a favor da iniciativa particular e das liberdades individuais, logo aparece um chimpanzé acadêmico que tira daí a esplêndida conclusão que você é Benito Mussolini em pessoa. Exatamente, acontece. E não caia na imprudência de imaginar que essa conversa é demasiado pueril para enganar o resto da macacada. Quando você menos espera, guinchados de ódio cívico se erguem da plateia e uma frota de micos, lêmures, babuínos, orangotangos e macacos pregos se precipita sobre você, às dentadas, piamente convicta de estar destruindo, para o bem da humanidade símia, um perigo fascista. Cuidado, portanto, com o que você diz por aí. Você não faz ideia da autoridade intelectual dos chimpanzés na terra do mico-leão. Na verdade, a ideia oficial de fascismo, que se transmite nas nossas escolas, não tem nada a ver com o fenômeno que em ciência histórica leva esse nome. É uma repetição fiel, devota e literal das fórmulas de propaganda concebidas por Stalin no fim da década de 30 para apagar às pressas a raiz comum dos dois grandes movimentos revolucionários do século e atirar ao esquecimento universal má impressão deixada pelo Pacto Germano-Soviético, né, que é o Pacto Ribbentrop-Molotov. Nessa versão, o fascismo e o nazismo surgiram como movimentos de extrema-direita criados pelo grande capital para salvar, in extremis, o capitalismo agonizante. É lindo imaginar aqueles banqueiros judeus de Berlim reunidos em comissão médica em torno do leito do regime moribundo, até que um deles ocorre a solução genial. É moleza, turma. A gente inventa a extrema-direita, ela nos manda para o campo de concentração e pronto, está salvo o capitalismo. Eu não preciso nem terminar, né? Isso aqui foi uma resenha de praticamente 3 horas aí do Timeline, mas o que eu queria trazer aqui como ponto de reflexão para vocês é que eles inventaram esse termo extrema-direita, né? Porque, na verdade, qual foi a atitude extrema do Bolsonaro
para ser classificado como extrema-direita. Ele é direita. Né? O Lula, para mim, é uma extrema-esquerda. Qual seria a esquerda à esquerda? Fernando Henrique Cardoso. Tá entendendo? Então, eles inventam que a extrema-esquerda é nazista, é ditadora, e aí colocam esse medo na população. A gente não pode colocar fascista, nazista no poder, genocida, né? Porque pela classificação antiga foi aí que aconteceu o problema. Não existe uma extrema-direita. O Bolsonaro não conseguiu ser extremo. Assim como o Lula não está conseguindo, graças ao bom Deus, fazer todas as merlins que ele está querendo fazer. Porque o Congresso está alinhado à direita. Só que, qual que é o ponto de discussão aqui? Quem decide a eleição é o que eu falo, não é nem o pessoal do Lula e nem o pessoal do Bolsonaro nesse momento. Quem está decidindo a eleição é o cara que não está aqui assistindo essa live. É o cara que não está nem aí para o Mussolini. Ele não sabe. Se alguém xingar o extrema-direita ou o cara que não gosta do Lula de fascista, ele vai achar bonito esse termo e vai colocar para ele e falar, vou chamar os caras de fascista também. Que eles ficam sem resposta. Fascismo censura. Se o Bolsonaro fosse fascista, ele não renovaria a concessão com a Rede Globo, que bateu nele 4 anos, porque ele não colocou anúncio na Rede Globo. Então não existe fascismo. O fascismo é justamente o que está sendo feito agora aqui no Brasil. Fala o que o povo gosta de ouvir e faz o que o banqueiro gosta que você faça. A taxa Selic a 15%, na época do Bolsonaro, bateu 2%. 2. Quem é empreendedor nesse país aqui sabe o que eu estou falando. Gente que fez franquias lá atrás, pagando 2% de juros ao ano, hoje está pagando 15% de juros ao ano. O cara quebra. O Estado suga o empreendedorismo desse país aqui. Então é a respeito disso que eu quero trazer a discussão. Se você tiver o poder de bater, não é para ser extremo e ficar falando pro cara, que você vota em quem? Aí a pessoa ele vai se abrir. Se ele tiver uma bandeira, dificilmente você vai converter o voto de um petista para votar na direita. Se ele não tem bandeira e é um cara que gosta de ouvir, de aprender e é humilde, você vai conseguir argumentar com essa pessoa. Talvez você consiga converter um voto, para que ele pelo menos não faça a cagada de reeleger a esquerda. Talvez você consiga. Ou, no mínimo, talvez você consiga colocar um ponto de reflexão nessa pessoa, que é ela que está decidindo a eleição. É o cara que está de saco cheio dessa polarização, que está querendo uma terceira via, que eu acho que não é o caminho, que a terceira via ela é engolida pelo sistema. Vem alguém abocanha, dá um carguinho ali, o cara vai entrar mais perdido que segue em tiroteio. Então, para mim, tem que ser a direita sim. Tá? Chega da esquerda no poder. Governaram muito, produziram pouquíssimo, estão levando a gente para uma ruína financeira. Então, por isso que eu não posso ficar na mureta. E se você não concorda comigo aqui, não tem problema nenhum. Você põe o L no chat. Se você concorda, você coloca 22, que aí eu já sei que você está, pelo menos no partido que hoje representa a direita, não a extrema direita. Tá? Não vai ter ditadura aqui mais. Não tem esse medo. Tá? Se tiver, eu mesmo venho aqui, me desculpo, fecho o canal e falo, realmente, eu me equivoquei. O melhor caminho eu sei que não era o que a gente tinha, a gente precisava de uma mudança. Tá? Tentamos mudar, essa mudança é uma mudança ilusória, porque eu vou te falar, tem muita gente, muito político, inclusive do PT, que se infiltrou na direita, porque tá ligado que agora o hype é a direita. Então tem gente que você olha e começa a bater um papo, você fala, esse cara não tem valores de direita nenhum. Nenhum, mas ele tá ali porque ele tem sede de cargo, sede de poder, e ele sabe que o futuro desse país aqui não está mais na esquerda. Cuidado com oportunistas. Não elejam oportunistas. Tá? Pegue o discurso. Vê se o cara tá falando mesmo que roubar celular é crime. Vê se ele é a favor do cidadão de bem poder portar uma arma. Veja se ele é a favor da família conservadora. Veja se ele tem valores, se ele acredita num Deus. Veja se ele é contra a liberação de drogas. Veja se ele é contra o aborto. Se ele tem valores. Eu gosto da pessoa conservadora com valores liberais.
Eu gosto muito do liberalismo econômico. Tá? Porque o conservadorismo ele funciona para a base, que é a família. E o liberalismo ele funciona para o empreendedor. Que o empreendedor, às vezes, ele não pode ser muito conservador. Ele tem que ser arrojado. Então é uma mistura do Bolsonaro com o Milei, sabe? Eu acho que é o que está faltando aqui para o nosso país. E o Bolsonaro tem condição de misturar porque tem gente boa ali. O próprio Paulo Guedes, se voltasse para mim, seria bem melhor do que o Fernando Tachad. Mas bem melhor.